Deus, uma boa noite, a paz do Senhor, amém? Hoje está um dia bem bom, né, irmãos? Bem bom de ficar em casa debaixo do cobertor, mas estamos cumprindo uma ordenança do Senhor, que é de nos reunirmos como corpo de Cristo, nos reunirmos como igreja. Né? E hoje vamos dar início, então, a uma série de mensagens onde vai falar o que realmente é ser igreja. E muitas vezes nós nos esquecemos de como é ser igreja, porque a igreja ela não é um lugar, né, para se frequentar. A igreja somos nós. Nós somos a igreja de Jesus. Igreja é como um organismo vivo onde Cristo é a cabeça e nós somos os membros. E ser igreja não é frequentar a um lugar, né? Não é vir somente aqui, porque onde nós estivermos, o Senhor está. Então, ser igreja não é frequentar um lugar, frequentar um edifício, mas sim constituir a família de Deus e o corpo de Cristo, composta por pessoas salvos pela graça, que vivem em comunhão, amor e serviço mútuo. Então, hoje nós vamos dar início e vamos entender, relembrar, aprender sobre o que é ser igreja, sobre o que é fazer parte de ser igreja. E na quarta-feira, nosso irmão Wagner já trouxe uma palavra que nos inspira a ser como igreja, porque a igreja precisa de Cristo em nós. Ele frisou muito, Cristo em vós, Cristo em nós. Isso é ser igreja, é ter Cristo em nós, porque onde nós estivermos, nós estaremos mostrando Cristo para as outras pessoas. Isso é muito importante. Isso é ser realmente igreja. Claro, irmãos, que é bom estarmos aqui reunidos, é maravilhoso. Isso fortalece a nossa fé, isso nos traz alegria de ver o rosto dos irmãos, de adorar nosso Jesus juntos, né? É tão bom ouvir a voz da igreja cantando, é tão bom receber uma mensagem em unidade. Mas isso não acaba aqui. Isso não é só ser igreja. Ser igreja vai além das quatro paredes, quando nós saímos daqui. E é o mais difícil, ser igreja lá fora. Mostrar quem realmente somos, mostrar quem realmente vive em nós. E se Cristo vive em nós, nós somos a igreja. E somos uma igreja que aguarda uma promessa. Somos uma igreja que anseia por essa promessa, que é de um dia nos encontrar com Cristo, que é de um dia receber o nosso galardão, de poder ver Ele face a face. Isso é o que nós devemos ansiar todos os dias, ver a face do nosso Jesus. Às vezes eu olho para o céu e eu pergunto, Senhor, como deve ser lindo te olhar face a face. Nós devemos ansiar isso, como igreja, como filhos de Deus, ansiar em ver a beleza do nosso Jesus. Eu te convido a se colocar de pé, nós vamos orar. Senhor nosso Deus, nos colocamos diante de Ti nesse momento, Senhor. Nós já estamos na Tua presença desde ao abrir os nossos olhos, ao levantarmos, Senhor, a Tua presença já está conosco. Mas agora nós queremos dedicar esses minutos, Senhor, essas horas, esse tempo, para aprendermos, Senhor. Para aprender da Tua palavra, para aprender o que é realmente ser igreja, para aprender, Senhor, sobre o que nos dá esperança, para aprender da Tua palavra. Senhor, nós queremos nessa hora
nos desligar de tudo lá fora, Jesus. Que essas poucas horas que passamos aqui realmente, a nossa mente, o nosso coração estejam ligados em Ti. Que o Senhor agora cale o nosso coração, as nossas vontades, as nossas preocupações, cale nossos anseios pelo dia de amanhã. Que o nosso coração se cale agora, Jesus. E que permaneça neste lugar o desejo de Te adorar. Que permaneça em nosso coração o desejo de Te servir, Senhor. Que permaneça no nosso coração o desejo de ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Que nosso coração, Senhor, venha estar queimando por esse momento. Não apenas por cumprir uma agenda, por cumprir uma ordenança, não, Senhor, mas que nosso coração realmente venha estar desejoso de estar neste lugar. Que nosso coração venha estar queimando por estar neste lugar, Senhor. E que nós, como igreja, possamos Te adorar em espírito e em verdade, Jesus. Não apenas com palavras, não apenas por emoção, mas com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso desejo de realmente Te adorar. Fica conosco neste lugar, Jesus. Nós Te convidamos a permanecer aqui, porque nós cremos que Tu já estás neste lugar. Nós Te convidamos a ficar conosco, Jesus. Nós Te convidamos a permanecer aqui. Tu és bem-vindo, Jesus. Tu és bem-vindo, Senhor. Aleluia. Um dia o Filho do Homem retornará com
Senhor. Nós cremos na tua volta, Jesus. Nós cremos na tua volta, Senhor. E esperamos, já aguardamos por esse grande dia. Aleluia. Nós celebramos a ti, Jesus. Celebramos a ti, Senhor. Honra, glória,
Eu sei que Tu estás neste lugar, Senhor. Aleluia. Sei que estás aqui, Jesus. Tudo é perda se não tenho a Ti. A Tua graça é o que me basta. Sem Você não sei pra onde ir. Sem Tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem Ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou, se eu não tenho a Ti, não tenho nada, nada eu serei sem Ti, Senhor. Só Tua presença é o que me basta e eu Te levarei por onde eu for. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem Ti, Senhor? Do que adianta eu juntar
te levarei comigo onde eu for, Senhor. Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Eu serei sem ti, só tua presença é o que me basta. E eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. E eu te levarei por onde eu for. Queremos ser tua casa favorita, Deus. Vem habitar em nós. Vem habitar em nós, Jesus. Sem a tua presença, sem tua presença não somos nada. Sem tua presença não somos nada. Vem habitar. Boa noite, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Se assentem. Muito obrigado. O louvor estava uma benção. Música nova, né? Para quem reclama aí que o louvor cantando está sempre a mesma música, tá aí a resposta. Eu imagino que não deve ser fácil, né? Ensaiar uma música nova, né? Cada um tem que ensaiar sozinho, depois tem que ensaiar junto, né? Filho para criar, trabalho, à noite, o horário não combina. Não é fácil, né, irmãos? Mas graças a Deus, Deus está dando força para vocês.
Vamos, abra a Bíblia de vocês em Efésios, no capítulo 2. A gente vai ler do versículo 11 ao 22. Isso. Irmãos, a gente, como a Fran já deixou claro, a gente vai começar, né, uma série de pregações sobre o tema o que é ser igreja. Não é uma série sequencial, no sentido de que se alguém perder a primeira, agora esquece, não vai entender mais nada. Não é assim. São palavras, mensagens que se conectam, mas não são sequenciais. Uma não depende da outra para gerar entendimento. Você pode faltar uma, ver a outra. O certo é que não falte nenhuma. Falo isso por quê? Porque de repente vocês vão convidar alguém para vir e vão dizer, a gente está no meio de uma série, mas já estamos na 4ª mensagem. Aí a pessoa, então nem vou mais, vou ano que vem. Não é assim, as mensagens elas se conectam, mas não são interdependentes. E a gente vai usar sempre o mesmo tema, né, o que é ser igreja, mas com direções diferentes. Nós sabemos que a igreja, nós temos a igreja militante, que é a igreja que a gente faz parte hoje, que a gente milita contra o pecado e contra as hostes do inferno, porque Cristo falou que era sobre os fundamentos dos apóstolos, sobre a verdade de que Ele era o Filho de Deus. Lembra quando Ele fala para Cristo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele fala assim, Pedro, é sobre essa pedra, sobre esse fundamento, sobre essa verdade, que eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. E essa imagem que Cristo cria no ato da fundação, da mensagem que Ele diz que Ele vai fundar uma igreja, Ele não está dando a ideia de uma igreja que vai se proteger contra o inferno. Porque quando Ele fala que as portas do inferno que não vão prevalecer, não é a porta que ataca. A porta é um instrumento de proteção. Ou seja, as proteções das hostes do inferno não vão prevalecer sobre o ataque do céu, sobre o ataque da igreja. A igreja é uma igreja militante porque ela ataca o inferno. Ela vai ir contra as portas do inferno para resgatar pessoas de lá. Porque o inferno não tem que tirar ninguém do céu. Porque todo mundo já está lá. É a igreja é o exército levantado por Deus para resgatar aqueles que já estão condenados para o inferno. Então é uma igreja militante. Somos nós. Então nós vamos ter o tema também da igreja triunfante, que é a igreja glorificada. E nós temos bons pregadores na lista de pregação para esse ano. Bons pregadores. Alguns que estiveram aqui o ano passado e algumas pessoas novas. Né? Tudo foi escolhido por mim e pelo pastor Vagnaldo, né? Com autorização da liderança dos jovens. Eu já sou grato a eles por confiarem em mim. Isso aí já é um milagre de Deus, porque para confiar em mim só Deus. Mas a gente vai continuar. E hoje eu quero começar falando sobre a identidade da igreja. Quem nós somos? Né? Por que fomos chamados? E eu peguei esse texto de Efésios para a gente começar a entender isso. Vamos ler o texto? Irmãos, eu sempre falo, mas eu vou pedir de novo. Vamos ler o texto, vocês fiquem com a Bíblia aberta. Tá? Não fechem a Bíblia. Vocês precisam aprender a fazer o pregador passar pelo crivo das Escrituras. Porque senão fica muito fácil para mim pregar se a gente ler o texto, vocês fechar a Bíblia, eu falo o que eu quero. Vai ficar fácil para mim pregar. Eu quero que vocês fiquem com o texto aberto. Mas o Wagner está falando, onde é que está isso aí que ele está falando aqui no texto? Não está aqui. Ele não está pregando esse texto? Ele não está mais aqui, mano. O que é que ele está falando? Nós estávamos falando sobre Efésios. E depois vocês podem vir me questionar, irmão. Chega uma hora ali que tu estava falando uma coisa que eu não entendi mais nada. Você tem que aprender a nos fazer passar pelo crivo das Escrituras. A Bíblia não fala que os crentes de Bereia, né, eram melhores do que os de Tessalônica. Qual era o motivo? É porque eles eram mais bonzinhos, né? Aquela galera devia dar trabalho ao pregador. Quer dizer que eles conferiam nas Escrituras. E o que era pregado naquele tempo? Não tinha as cartas escritas ainda. Era Paulo pegando as promessas do Antigo Testamento, as sombras que apontavam para Cristo e revelando para eles. Olha, isso aqui, quando ele falava aqui, estava falando de Cristo. Olha como se cumpriu.
Ó, quando ele falava sobre o pão da vida, olha aqui como se cumpriu. E as pessoas ficam falando, mas é mesmo? Vamos ver lá no Antigo Testamento, vamos lá no texto. Era difícil. Né? E eu quero que vocês dificultem a minha vida, fazendo com que a minha pregação passem pelo crivo das Escrituras. Então fique com a Bíblia aberta, não feche. Combinado? Vamos ler então? O Hernandes Dias Lopes uma vez falou isso. Quando eu vou pregar numa igreja, sabe como é que eu sei que a igreja é bíblica? Quando eu termino de ler o texto, eu levanto a cabeça, os irmãos estão com a Bíblia aberta ainda. Ele falou assim, quando eu leio o texto e eu levanto a cabeça e os irmãos já estão tudo com a Bíblia fechada assim no banquinho, assim, agora hoje vai ser fácil. Hoje vai ser tranquilo. Então vamos lá. Portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne. Essa palavra é para nós, irmãos. Não é para Israel. Chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão. São chamados de descrentes, de pecadores, por aqueles que se achavam santos. Chamado de estrangeiros por aqueles que se achavam da família de Deus. Existia uma família, né? O Israel, o israelita. Nós somos o povo escolhido. E o resto não. O resto é segunda categoria. Então vocês eram chamados de incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão. Mas circuncisão que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz. De dois povos, Ele fez um só. E na sua carne, derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela, por meio da cruz. E quando veio Cristo, evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto. Ou seja, nem os israelitas estavam em paz com Deus. E havia separação de povos e separação entre povo e Deus. Porque por meio dele, versículo 18, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele, também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem moradas de Deus no Espírito. Amém? Irmãos, a gente vive num tempo, né, em que muitos querem os benefícios da fé, mas sem o compromisso de ser igreja. Muitos querem, né, usufruir daquilo que a fé proporciona, mas sem o compromisso de ser o povo eleito de Deus. Quando Deus nos chama para ser igreja, o fato primeiro é que Ele coloca sobre nós um encargo, um compromisso, de sermos esse povo escolhido por Ele. As benesses desse compromisso fluem desse relacionamento da igreja com Deus, desse compromisso da igreja com Deus. Não é só vir para a igreja e agora as bênçãos correrão atrás de mim. Não, eu acredito que Deus nos abençoa, mas as bênçãos, elas fluem do compromisso. Então nós somos chamados a isso, e muitos querem os benefícios da fé,
mas sem o compromisso da igreja, de ser igreja. E eu ouço muito as pessoas dizerem, né? Como é que é? Eu amo Jesus, né? Eu quero Jesus, eu tenho no meu coração, mas eu não preciso ir para a igreja. Não preciso ir para a igreja cheio de hipócrita lá, cheio de gente fazendo coisas erradas. Então eu não preciso da igreja. Eu e Jesus. Como se fosse possível obter Cristo sem a igreja. Como se fosse possível obter os benefícios da fé sem o compromisso de fazer parte do corpo. Eu querer a herança do Cuca sem ter que trabalhar na chapeação. É difícil, né? O Zé está lá, ó. Mas é mais ou menos isso. Quero os benefícios sem o compromisso. Paulo escreve aqui a uma comunidade formada por judeus e gentios. 2 povos separados por séculos de hostilidade. Não existia amizade entre eles, não existia paz entre eles. Deus escolheu um povo, e esse povo era Israel. E esse povo sempre excluiu os outros. Só que nesse texto, que a gente vê de Efésios 2, Cristo, ele não está falando, Paulo não está falando de uma igreja que é um prédio, e muito menos de uma denominação religiosa. Ele está falando que a igreja é uma obra sobrenatural de Deus. A igreja não é algo que você faz parte, é algo que você é transformado nela. Ele te chamou e te transformou em igreja graciosamente, soberanamente. Derramou sobre nós um compromisso que é mais um privilégio. Ser igreja. Ser igreja. Então por que ele fala sobre esse muro de separação que ele veio derrubar? Irmão, eu estou com tosse, então me desculpem desde já. No templo de Israel, já existia esse muro que separava o povo, os gentios dos judeus. Não era todo mundo que podia entrar no templo. Eles poderiam se aproximar, os arredores. Mas no templo, existia no templo, né, no pátio maior, existia somente o pátio dos gentios. E esse era separado por um muro baixo. E nesse muro, ele tinha placas, dizeres, alertando os gentios que se eles passassem daquele muro para dentro, a sentença era a morte. Eu vou pedir para a Valentina colocar uma imagem que eu trouxe para vocês. Vamos ver se ela não vai ficar nervosa. Mas o Graziano está lá, graças a Deus. Vai dar tudo certo. Essa imagem, não está boa, né, a qualidade, porque também não sei fazer isso. Peguei na internet. Mas se você ver que ali, no centro, está o templo. Entenderam? Aqui está o pátio dos gentios. E aqui está o pátio dos gentios. No centro tem um pátio das mulheres, onde elas poderiam chegar. Então, nesse pátio dos gentios, eles não poderiam ultrapassar esse muro menor que está vendo aqui, um murinho baixo. Aqui tem um. Esse muro baixo tinha dizeres que se os gentios passassem dali, a sentença era a morte. Eles não poderiam entrar ali. Então, quando Paulo diz que Jesus veio derrubar um muro de separação, ele veio destruir esse muro ali, ó. Tirar isso. E agora não existe mais pátio dos gentios. Agora todos têm acesso ao templo. Eles não precisam mais ficar de fora e só os judeus poderiam entrar no templo. Todo mundo pode. Jesus veio derrubar aquele muro que separava dentro do templo 2 povos diferentes. O muro da inimizade. Esse muro era chamado de Soreg. Tem um fato muito importante, que uma vez Pedro e João estavam chegando no templo e tinha um homem coxo na porta, lembra? Que daí ele pediu dinheiro, eles falaram, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda. Esse homem estava em qual porta? Porta Formosa, lembra? Porta Formosa é essa porta aqui, ó.
era a porta principal que dava acesso ao templo. Ou seja, esse homem talvez fosse judeu. Eu vou explicar por que talvez ele fosse judeu. Ele não poderia entrar no templo por causa da sua deficiência. Então ele também era excluído. Então eles vinham, colocavam ele na porta do templo. Esse homem estava separado do povo de Deus por uma amizade que existia por causa da sua deficiência. Aí o texto diz que quando Pedro fala assim, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Esse homem levantou. E o que é que ele fez? O texto diz que ele entrou no templo, pulando de alegria. O que Pedro e João fizeram não foi dar oportunidade para esse homem andar. Eles não só deram andar, isso foi o mínimo que aquele homem precisava, era o menor dos problemas dele. O que eles deram para ele naquele momento foi a oportunidade de adentrar ao templo, de se tornar povo de Deus. Foi um exemplo claro do que a igreja militante, nos seus primórdios da sua existência, já veio fazer. Era pegar todos que estavam separados por aquele muro da inimizade e colocar para dentro do templo. Dar acesso àqueles que não tinham acesso. Fazer de todo mundo um só povo. Se a Vela quiser colocar a outra imagem, que também dá um texto, essa aí ficou muito desconfigurada porque é muito grande. Mas ali está a Porta Formosa, o templo, e aqui ao redor era onde os gentios poderiam ficar. Aqui é o pináculo do templo. Passa a outra, Valen. O pátio. Está vendo o muro baixo? O muro baixinho, de 1,30 m mais ou menos, era esse muro. Os gentios não poderiam entrar aqui. Eles não poderiam nem se aproximar. Ali eram os judeus. A Porta Formosa fica lá, aonde o aleijado ficava. Aí depois lá tem um lugar santo, o lugar santo e o santo dos santos. Então, deu, Valen. Já pode respirar. Então o que Pedro estava falando para aquele homem ali, já era um exemplo do que a igreja veio fazer. Do que a igreja, não, do que Cristo veio fazer. Fazer dos dois povos um só povo. Aquele muro que separava não existe mais. Aqueles que ficavam excluídos à porta do templo, agora ele entra no templo e ele faz parte do povo de Deus. Ele disse, agora eu posso entrar. Ele entrou feliz, não por causa do andar, talvez não por causa do dinheiro que ele não recebeu, porque agora ele poderia entrar. Quantas vezes, meus irmãos, esse homem, né, que estava à porta do templo, talvez tenha desejado entrar, né, e não podia por causa da sua condição, porque era excluído. E Cristo veio derrubar esse muro. E Pedro fala para ele, eu não tenho dinheiro, porque o dinheiro vai só satisfazer uma necessidade momentânea. Pode matar a tua fome agora, amanhã tu está de novo, mas eu venho te dar algo que é muito maior do que isso. É muito maior do que pão, é muito maior do que dinheiro. Eu venho te dar algo que é eterno. É te incluir na família de Deus. E Cristo veio fazer isso. Cristo veio fazer essa união, derrubar essa inimizade. E nesse texto base da mensagem, Paulo mostra 3 imagens gloriosas da igreja. Acompanha comigo. Ele diz que a igreja é uma família para o pai, que a igreja é um corpo para o filho, e ele diz que é uma casa para o Espírito Santo. Essas 3 verdades revelam-se não apenas o que a igreja é, mas o que nós devemos ser como igreja. Para que nós fomos chamados? A gente não foi chamado para fazer parte de um grupo, a gente não foi chamado para fazer parte de um templo, a gente não foi chamado para trabalhar. Isso tudo é consequência do que nós somos. Daquilo que nós somos chamados para ser. Igreja. E em primeiro lugar, a igreja, ela é uma família para o Pai. Olha o que diz nos versículos 18 e 19. Ele diz assim, porque por meio dele, eu não vou expor sequencialmente, porque eu quis usar a ordem da Trindade. Primeiro falar do Pai, depois do Filho e depois do Espírito. Paulo nesse texto não fala sequencialmente, então nós vamos vir
Depois nós vamos voltar e depois nós vamos prosseguir. Primeiro ele fala no versículo 18 e 19. Porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então, em primeiro lugar, a igreja, ela é uma família para o Pai. Deus não nos chamou para fazer parte de uma denominação. Deus não nos chamou para construir um prédio. Deus nos chamou para fazer parte de uma família. E quando Paulo usa, Deus, por meio de Paulo, usa a imagem de uma família para descrever a igreja, ele não está usando a imagem de uma família espiritual. Ele está usando a imagem de uma família real. Irmãos de sangue. Quando ele fala que nós devemos ser irmãos, ele não está falando que nós devemos ser irmãos espirituais, mas realmente irmãos de sangue. Quando eu falo a irmã Tainã, o irmão Rael, eu preciso entender que essa irmandade que há entre nós é tão ou maior do que a aliança que eu tenho de sangue, do que a união que eu tenho de sangue com os meus irmãos. Isso deve mudar, pelo menos, a nossa visão do que é ser igreja. Quando Deus nos chama para ser uma família, vamos olhar para a figura e olhar para a sua família. Quando você nasceu, tá? O Zé e a Tainã um do lado do outro ali. Quem é o mais velho de vocês dois? É o Zé, né? É a Tainã? Mas parece que tu é mais velho, Zé. Não, porque se o cara fala que é o homem, não tem problema nenhum, né? Se fala que é a mulher, a gente já arruma problema. Então é mais fácil, para não errar, é o homem que vai parecer mais velho. Quando a Tainã nasceu, não, tu não é a mais velha ainda. Tem a outra, é a Tainara, né? É a mais velha. Eu estava lá, nasceu, filha única. Aí quando a Tainã nasceu, teve a opção de tu não aceitar ela como irmã, Tainara? Eu vou ver se eu quero. Sei. Cresceu? Não, agora eu não tenho opção, mas quando eu crescer eu vou decidir se ela é minha irmã ou não. Não existe isso. E quando vocês duas se reuniram para decidir se o Zé ia fazer parte dessa família, se o Zé... Não tem isso, meu irmão. Quando você é chamado para uma família, você não escolhe, você recebe. E você ama, incondicionalmente. Quando alguém de uma família sofre, todos sofrem juntos. Quem pode me dizer aqui que morando todo mundo dentro de uma casa, um dos irmãos fica doente, a rotina da família não muda? Todo mundo sofre com isso, todo mundo muda tudo. Se o irmão ficar doente, a mãe tem que ir para o hospital, o pai tem que faltar ao serviço, aí o filho tem que fazer comida porque a mãe não está em casa, aí o outro já tem que faltar à escola porque a irmã que teve que ficar fazendo comida não pôde levar ele, aí a mais velha falta o serviço para cuidar da mais nova. Vira uma bagunça. Então por isso que todo mundo cuida um do outro, porque o bem-estar do outro, do bem-estar do outro depende do meu bem-estar. A minha saúde mental, a minha saúde espiritual, a minha saúde física depende da saúde da minha família, de como ela vive, de como ela se constrói. Eu sempre falo lá em casa, a gente tem que ficar atento aos sinais, aos sintomas de que a família está adoecendo. Quando os encontros começam a se tornar muito rasos, né? Quando as datas que antigamente eram importantes, elas começam a se tornar desinteressantes. Eu não tenho mais vontade de passar com a minha família, né? Uma data que eu ia lá para passar com meus irmãos, eu que não tenho mais vontade, eu prefiro ir lá passar um tempo com os meus amigos. E as pessoas de fora começam a serem mais importantes do que as pessoas de casa. Você precisa, quando isso começa a acontecer, meu irmão, quando o V e a irmã Sandra fazer um almoço, e o Lucas ou o Marcos preferirem ir lá fazer um lanche com um colega deles, do que estar eles reunidos ali, há um problema nessa casa. Não era para ser assim. Não é verdade? É para eles quererem estarem juntos.
E a igreja é a mesma coisa. Às vezes, vou dar um exemplo, né? Meu. Que às vezes a gente não vai na igreja assim, eu tenho esses dois tipos de exemplo comigo, que é o negativo e o positivo. Eu não vou na igreja hoje porque... E vocês não precisam ser hipócritas e dizer que vocês não têm pregadores escolhidos, porque todo mundo tem, preferidos. Tem aquele que eu gosto mais, tem aquele que eu gosto menos. A gente não vai dizer, claro que a gente não vai, mas eu sei que tem. Né? Tem gente que gosta, eu não gosto do irmão Wagner, porque o irmão Wagner fala muito alto, ou o irmão Wagner fala muito... Uma vez alguém chegou ao absurdo de falar para mim que eu uso palavras difíceis. Burro que é uma porta. Eu assim, irmão, tu está me elogiando, tá me criticando, porque eu estou recebendo como elogio isso aí. O burro que é uma porta, tudo bem. Vou tentar ser mais burro do que eu já sou, então. Mas tem, irmão, sempre vai ter. E uma vez eu não gosto muito, não tenho nada contra nem a favor, mas o Cláudio Duarte uma vez falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, pessoas vão te elogiar e te criticar pelos mesmos motivos. Eles vão te criticar. Alguém vai te criticar porque tu fala alto e alguém vai te elogiar. Que bom que ela fala alto, eu escuto bem. O outro vai reclamar, fala muito alto, me agonia. E é assim. Então nós temos pregadores preferidos. Aí, chega um dia no culto, você olha, você não tem acesso à escala, mas você conhece o irmãozinho que tem. Aí você manda uma mensagem para ele, quem que vai pregar hoje? Aí o irmão muito inocente, querendo ser gente boa, vai ser o irmão Wagner. O irmão tirou a irmã do culto. Tirou o irmão do culto. A hora que ele falou assim, então nem vou hoje. Aí o pastor Vagnaldo, Santa Ceia, vou deixar para tomar o culto, vou deixar para tomar a ceia na quarta, que daí ele não bate tanto. No domingo dói. Vou faltar, dizer que eu estava doente, e vou tomar na quarta, que daí na quarta a pregação é mais leve. Mas a pregação... O pregar, meu irmão, não é ser igreja. O ouvir a pregação não é ser igreja. Ser igreja é ser uma família. Então, querer estar com os irmãos deveria ser mais importante do que querer ouvir a pregação daquele pregador que você gosta. Então, por exemplo, eu vou na quarta-feira, mas o pregador que eu não gosto vai pregar. Mas é Deus falando, tudo bem, amém. Mas... Eu vou lá, eu vou reclamar do pregador, eu vou ser um reinento, né? Não vou falar para ninguém, mas dentro de mim eu vou reinar, mas eu vou porque tem uns irmãos. Eu estou louco para ver o Rael, eu estou louco para falar com o Marquinho, eu estou com saudade do irmão Julinho, eu estou com saudade da Fran, eu estou com saudade do V, eu quero conversar com eles. É saudade da família. Isso deve ser importante, meus irmãos. Se você não tem saudade de estar com os membros da sua família, tem algo errado. Tem culto hoje, mas eu vou lá sair com meu colega, vou dar uma volta. É mais importante do que eu ir lá. Então não é só a palavra. É a união que há nesse corpo, nessa família, que não está mais te conectando. Então nós devemos ficar... E são sintomas de que essa família está adoecendo. E a gente precisa ficar atento a isso. Então, querer estar juntos é importante, é ser igreja. Fazer parte da família, meus irmãos. Eu vi uma pessoa dar um exemplo que eu achei muito interessante. Eu vou falar porque, para mim, fechou. Ele falou assim, eu fico muito mais feliz. Eu não fico tão feliz quando ouço a minha filha dizer, pai, eu te amo, do que quando eu ouço ela falar para a irmã dela, eu te amo. Aí eu uso o meu exemplo, meu irmão. Se fosse preciso sacrificar o amor dos meus filhos por mim, para que eles se amassem mais, eu faria isso com certeza. Porque a coisa que mais dói num pai é ver filhos brigados. Porque o pai sabe que o filho uma hora vai ficar chateado com ele, porque ele é aquele que vai impor regras, ele é aquele que vai chamar a atenção, ele é aquele que vai... Porque o pai não foi chamado para ser amigo, foi chamado para ser pai. Mas os irmãos, meus irmãos, eu prefiro que quando as minhas filhas vejam uma ou outra fazer coisas erradas, e elas chegarem para uma para outra e dizer assim, para de fazer isso, se o pai souber, o pai te mata, te conserta, do que ela chegar para mim e falar assim, pai, eu vi a Isadora fazendo tal coisa, pai, eu vi a Isabela fazendo tal coisa. Eu prefiro, porque eu sei que quando elas se protegem,
Quando elas se corrigem, elas estão se protegendo. Quando elas se deduram, elas estão se dividindo. Então, quando você vê um problema com algum irmão seu, não corre para contar para o pastor. Pastor, eu vi fulano de tal de biquíni na praia. Eu vi fulano de tal tomando vinho. Aí eu vi fulano de tal fazendo, irmão, se você viu algo, eu vi o irmão Paulo lá no serviço, falando um palavrão. Aí ele não fala nada, ele fica quieto. Faz igual a minha irmã, quando a minha irmã via fazer alguma coisa errada, a Viviane, vou falar porque você não conhece, tomara que ela nunca ouça essa pregação. Aí eu fazia alguma coisa errada na escola, eu já sabia que ela ia contar para o pai. Ela saía mais cedo, gente. E eu pedia para a professora deixar eu sair 5 minutos mais cedo para me correr e cercar ela na porta da escola, porque ela saía mais cedo, vinha correndo para chegar em casa e me entregar. Quando eu chegava, já estava a cama pronta. Não havia união nenhuma ali. Então, isso não agrada. O pai vai corrigir, porque é obrigado, porque se ele não corrigir, ele vai estar dando que mensagem? Que pode fazer o que quer, mas com certeza o pai não se agrada disso. Então, o que eu digo para você, que Deus se agrada muito de uma família que se cuida, que se protege. Nós não podemos querer ser igreja, e ser essa família que Deus chamou para si, e não se cuidar, não se comover com o problema do outro, ou até desvalorizar o trabalho do outro. Você já viu? Quando a gente desvaloriza o trabalho do outro, a gente acha que só o trabalho da gente é importante. Quem prega acha que a pregação é mais importante de tudo. O resto é só preparação para aquilo ali. Quem canta acha que é no meio dos louvores que Deus habita. A pregação é porque tem que ter. Quem trabalha na mídia, se não fosse nós, ninguém conhecia essa igreja. Não é assim. Uma família se valoriza. Uma família se edifica. Uma família, ela critica no segredo e elogia em público. Não é o contrário. Porque a gente vai lá, quando é para criticar, é na frente de todo mundo. Aproveita até quer uma oportunidade. O dia que eu tiver uma oportunidade, se prepara, porque eu vou desabafar lá no púlpito. Aí ele vai falar tudo, ele vai lá em direta para todo mundo. Porque tem irmãos. E ele vai dando de direto, vai atirando para todo quanto é lado. Mas quando é para elogiar, aí ele chama num cantinho. O irmão, gostei muito do que o irmão fez, tá? Quietinho. Fala para ninguém. É para não ficar orgulhoso. Nada, irmão, é porque a gente é arrogante. Não ama. A gente quer prejudicar, a gente quer machucar, a gente quer diminuir, quer se sentir maior. Não, nós devemos elogiar em público e criticar em secreto, porque se você quer correção e não humilhação, é no secreto que nós corrigimos. É por isso que eu digo que quando Deus quer corrigir, meus irmãos, Ele não levanta um profeta para expor o erro em público. Porque a profecia está sujeita ao profeta. E se vocês dizem assim, Deus me mostrou que o irmão fulano de tal está em erro, vai lá no cantinho, só tu e ele. Não levanta no meio do culto, porque assim diz o Senhor, que o irmão ali, é grosso com a mulher. Não, que isso? Eu repreendo na hora. Está repreendido. Não. É uma família. E Deus nos chamou para sermos irmãos. Irmãos, me conta uma coisa. Quando você... Deixa eu pegar outro exemplo de irmão. Não tem mais nenhum irmão aqui? Para nós usar como exemplo. Estou usando muito os dois. Você está vendo os dois. Mas tudo bem. Quando tem 2 irmãos. Vocês que têm irmãos vão me dizer. A Tati e o Tiago, é isso mesmo? Usar a Tati e o Tiago. Ô Tiago, quando vê a Tati fazendo uma coisa errada, eu sei que tu nunca viu. Quando vê a Tati fazer vergonheira. Não, sério, gente.
Quando tu vê a Tati fazer uma coisa errada, aconteceu alguma coisa com ela, ou ela deixou um furo, cometeu um erro, tu calcula para saber se tu vai defender ela ou não. Tu vai pesar o fato, poxa, vou ver, se ela estiver errada, aí eu não vou defender. Se ela estiver certa, eu vou defender. A gente calcula isso. Ou quando é o irmão da gente, a gente não quer nem saber se ele está errado ou certo, meu irmão. Tu vai defender ele, depois tu vai decidir. Se tu estiver no serviço e tu souber lá no teu setor que alguém foi lá e deu um tapa na cara do Marcos, tu vai perguntar, não, para aí, irmão, vamos ver se o Marcos estava errado ou não. Tu vai pensar assim. Não, alguém bateu na Tainã lá no centro, lá, não, parei que eu vou ver se ela... Não, tu tem que ver, será que a Tainã estava errada? Estava certo? Ninguém vai pensar isso, meu irmão. O sangue sobe, a mente cega, a gente só quer encontrar aquele que bateu. Só quer bater em alguém. E a gente vai para cima, vai defender aquele que é nosso. E depois de um tempo, aí depois, quando chegar em casa, você, mas tu também deixou furo, né? Aí a gente vai falar, tu também vacilou, porque daí bota a gente em confusão, né? A gente vai. Tem o Graziane e o Dadá também que está aqui. São 2 irmãos também. Não é verdade, então se defende. Você vê uma coisa errada, não tem essa, meu irmão. Não vai questionar, perguntar, será que meu irmão estava certo? Não. Mas nós, como famílias, eleitas por Deus, para fazer parte de um corpo vivo, nós não deveríamos ser iguais? Quando tu está lá, não sei o quê, e alguém está falando mal do irmão aqui da igreja, e tu fala assim, não, é verdade mesmo, aquilo lá é uma pedra no sapato daquela igreja. Já falei para o pastor, é para expulsar aquilo lá da membresia. Não representa nós. Não, senhor. Não, para aí, cara, se ele fez isso aí errado, não, o cara não é assim não. O irmão lá não é assim não. Se ele fez alguma coisa errada, nós vamos conversar com ele. Mas não é assim. Irmão, sabe qual é a diferença entre uma fogueira que incendeia uma cidade inteira e uma brasinha que queima a ponta do dedo? Sabe qual é a diferença? A quantidade de combustível que você dá. Às vezes o irmão vai falar para ti assim, irmão, aquele louvor lá, não sei não, o que tu acha? Eles não deveriam melhorar um pouquinho? Estou há 2 anos na igreja, 3 anos, tudo a mesma coisa. Aí o que você faz? É verdade mesmo, eu também já tinha percebido isso. Não é verdade? Ô irmão, aquele pregador lá, não sei não, cara, eu não gosto muito de ver ele pregar. Qual é que morre? Eu também não gosto, já tinha percebido mesmo. Aí você vai dando combustível. Aí aquela pessoa que já estava com a brasinha, você bota o combustível, ela se torna uma chaminha assim. Ela se torna mais forte. Porque ela foi encorajada. Daqui a pouco ela fala para o outro. Daqui a pouco ela fala para o outro. Aquela brasinha que você poderia pisar em cima e apagar, ou até com um apertar de dedo, chega uma hora que é uma fogueira que ninguém mais controla. Tem que chamar o bombeiro, nem bombeiro dá mais jeito. Tem que destruir tudo e recomeçar do zero. É a diferença entre uma brasa e uma fogueira enorme. Então você tem que aprender, e eu tenho que aprender, e nós como igreja, como família temos que aprender a apagar essas brasas da desunião, essas brasas da discórdia, e tentar ser uma família unida. E a pergunta que fica é, a igreja que nós somos, é uma família ou é um evento semanal? Nós vivemos como igreja ou nós desfrutamos da igreja nos finais de semana? Porque a igreja não é assistir um culto, a igreja é ser uma família. Ser igreja é aprender a amar as pessoas imperfeitas, porque fomos amados, primeiramente, mesmo sendo imperfeitos, por aquele que é perfeito. Então, ser igreja é retribuir o que Deus fez por nós. Mas Paulo, ele não para somente na figura da família, porque a igreja não é apenas um povo reunido em volta do Pai, ela também é um organismo vivo, unido a Cristo. Olha o que ele diz no versículo 15 e 16, agora a gente volta um pouquinho. Ele diz assim, Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus,
por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. A igreja não é só uma família para Deus, ela é um corpo para o Filho. A família é um corpo para o Filho. Cristo não morreu apenas para salvar pessoas individualmente. Ele morreu para formar um corpo, para formar um organismo vivo. E em outras cartas, Paulo deixa claro que esse corpo possui uma cabeça. O que vai depender de que esse corpo funcione corretamente é se todos os membros do corpo estiverem recebendo a ordem da cabeça. Todos eles devem olhar para o mesmo sentido, receber da mesma origem, a seiva do mesmo tronco, para vivermos no mesmo sangue. Então não é só uma família, é um corpo só. E nós fizemos partes desse membro, desse corpo, nós somos membros desse corpo. Um corpo saudável, ele depende de tudo para a cabeça. Ele depende da cabeça para ter uma direção, ele depende da cabeça para se movimentar, ele depende da cabeça para se equilibrar, ele depende da cabeça para viver. Por que uma pessoa que quebra o pescoço, ela morre? Porque o corpo se desconecta da mente. Não recebe as mensagens da mente, o corpo para de funcionar, porque o teu coração bombeia o sangue, porque a mente manda. Os teus membros se fortalecem, porque a mente manda. Teu pulmão funciona, porque a mente manda. Então, se a mente não estiver enviando as mensagens para a cabeça, para o corpo, todo o corpo morre. Se nós não estivermos ligados à cabeça que é Cristo, e não estivermos recebendo as mensagens de Cristo, a vida de Cristo, a seiva de Cristo, esse corpo morre. Meus irmãos, tudo isso se torna inútil. Porque o corpo não é o templo. O corpo não é esse quadro bonito, que deve ser caro pra caramba. O corpo não é esses instrumentos musicais, que dá tanto trabalho para tocar. O corpo não sou eu pregando. O corpo é a igreja ligada a Cristo. É a doutrina da união espiritual entre Cristo e a igreja. É Cristo em vós, a esperança da glória. Que a gente pregou quarta-feira passada aqui, que a Fran lembrou. É Cristo em vós. É Cristo habitando em nós e nós habitando em Cristo. Não há cabeça sem corpo e não há corpo sem cabeça. Não dá para ser igreja sem ter Cristo. E não dá para querer Cristo sem ter a igreja. Cristo e a igreja, eles estão unidos. É a união espiritual. É uma doutrina bíblica isso. Ele falou, se vocês estiverem em mim, eu estarei em vós. Nós precisamos entender que nós não somos só chamados para fazer parte de um grupinho. Nós estamos ligados pelo sangue de Cristo que foi derramado na cruz. E essa ligação não é alguma coisa assim que é espiritual. É só uma analogia que ele fez. Não, isso é real. Para nós que fazemos parte da igreja, que somos igreja, isso é real. Nós somos um só corpo. Eu duvido se uma pessoa que tem um corpo, algum membro do seu corpo doente, por exemplo, se um braço estiver doente, o outro vai ter que sentir, porque ele vai ter que fazer o serviço desse. Uma pessoa que tem uma perna que está machucada, talvez ela tenha que usar muleta, essa perna vai doer muito mais. Aí vai ter que forçar a muleta, vai doer o braço também. Aí toda essa limitação de movimento vai atingir a sua cabeça também, e ele vai ficar todo desregulado. Um corpo não pode ser assim, não, o dedo machucou lá, arranca fora, isso aí não vai fazer diferença nenhuma. Faz diferença, meu irmão, tudo faz diferença, tudo é importante no corpo, tudo precisa estar funcionando corretamente. Então, eu não posso estar aqui assim, meu irmão, eu vou pregar hoje, né? Meu compromisso é pregar. O resto, se rale. Se o irmão lá está com problema na mesa, se o outro lá está com problema lá para fazer o serviço, eu não estou nem aí para nada. Eu quero é que a minha parte funcione. Eu sou o braço, o que importa para mim é o braço, a perna que se rale, a boca que se rale. Não é assim. Nós fomos chamados para ser um corpo, e um corpo vivo, não é um corpo com problemas.
João Calvino, ele dizia uma coisa interessante, que talvez temos que tomar cuidado para não interpretar errado, mas ele dizia que nós não podemos ter Deus como pai se nós desprezamos a igreja como mãe. Porque a união entre Deus e a igreja é real. Não dá para separar. Não dá para dividir. Perseguir a igreja de Cristo é perseguir Cristo. Imagina o impacto que Paulo teve, né, quando ele teve um encontro com Cristo e ele falou assim: quem és tu? Daí ele fala assim: eu sou Cristo a quem tu persegues. Te persigo? Eu estou perseguindo, é um bando de gente aí que se diz cristão, que está indo contra as leis da religião judaica. Mas Cristo não falou assim: eu sou Cristo, né, e tu está perseguindo os meus seguidores. Eu sou Cristo e tu está perseguindo os cristãos. Ele não falou isso. Quando tu persegue os cristãos, tu persegue a mim. Quando tu persegue o Zé, tu persegue a mim. Quando tu persegue a Ellen, tu persegue a mim. Quando o Adai chora, eu choro junto. Quando a Luciana está feliz, eu me alegro com ela. Quando o pastor está com problema, está cansado, eu vou me esforçar para ajudar. Quando o irmão lá está doente, não pode fazer, eu vou lá substituir ele. Quando o irmão lá, não sei de onde, está doente, eu vou me, como é que eu vou falar? Esqueci a palavra. Vou me sentir por ele. Vou me solidarizar por ele. Porque a igreja, como um corpo vivo, ela está presente em todo lugar. Então eu não posso, de repente, ter um missionário, eu subo de um missionário que está indo pregar a palavra em tal lugar lá, e está com problema, eu posso ajudar, mas eu não vou ajudar. Não tem nada a ver com ele foi para lá porque ele quis. Não é assim. Nós somos chamados para viver juntos. Você imagina, né, um braço vivendo fora do... Você tira uma mão do corpo, tira ela, corta ela e arranca ela fora. Você imagina quanto tempo isso pode viver, estar sendo separada do corpo? Talvez, nem sei se consegue viver minutos, que eu não entendo nada disso, mas deve ser. Acho que nem vive, né? Nem minutos, mas a aparência permanece. Ela parece saudável durante um tempinho, seja minutos ou horas. Ela vai ficar com uma aparência boa. Talvez se botar um pano aqui em cima, a pessoa vai achar que tem um braço aqui. Mas a realidade dela, a vida não está nela. Com o tempo, ela vai transparecer que está morta. Então, se nós não estivermos ligados a esse corpo, a esse organismo vivo, vai chegar uma hora que vai transparecer. Nós vamos começar a morrer espiritualmente. E vai parecer, você vai começar a não sentir mais prazer em fazer parte dos cultos. Você vai começar a não sentir mais prazer em fazer parte dessa família. Lembra que eu falei no começo, você vai preferir estar com os amigos lá fora do mundão do que estar aqui com os amigos da igreja. Isso tudo vai começar a parar de fazer sentido, porque você não está recebendo mais a mesma seiva. Não é o mesmo sangue que está circulando nas suas veias. E a gente começa a se desligar do corpo. Mas nós precisamos perguntar a si mesmo se nós estamos conectados a esse corpo ou somente para participando de reuniões. O que nós estamos fazendo aqui? Estamos fazendo aqui porque nós estamos ligados a isso e nós desejamos isso? Ou nós viemos aqui porque vou lá, talvez tenha uma palavra boa lá que eu aprenda alguma coisa? Ser igreja é viver debaixo do senhorio da cabeça. É pensar na mesma coisa, é olhar para a mesma direção. É receber a mesma seiva, o mesmo sangue, a mesma mensagem. É ter Cristo como Senhor de tudo. É viver no mesmo propósito. Às vezes nós, ser igreja, como um corpo, eu não estou dizendo que nós devemos ser todos iguais, né? Porque todos nós somos diferentes. Você faz coisas, ele faz coisas, né? O que você faz não é tão importante quanto o porquê você faz. As escrituras dizem, Israel, que quer comais, quer bebeis,
fazer tudo para a glória de Deus. Então eu não sei o que o Rael faz, qual é a função dele nesse corpo. Eu não sei qual é a função do V nesse corpo, não importa qual é a função da Luciana nesse corpo, não é a função da Arielle nesse corpo, mas o que nós fazemos não é tão importante como o porquê nós fazemos. Porque como um corpo, nós trabalhamos para a glória da cabeça, para a glória de Deus. Então, se nós fazemos tudo para a glória de Deus, então nós temos cada membro funcionando perfeitamente na sua função, no seu devido lugar, como um relógio, cada pecinha, né, milimetricamente conectada, para que as horas possam... Se uma dessas engrenagenzinhas quebrar um dente, todo o propósito da máquina começa a ruir, porque ele não começa a dar as horas certas. Então não importa se as outras engrenagens estão rodando, se o propósito que é dar a hora certa não está sendo cumprido, joga o relógio fora. Não é verdade? Você quer um relógio que atrasa 1 minuto a cada hora? Não, porque vai chegar uma hora que ele vai estar 10 horas atrasado. E às vezes por causa de um dente, de uma engrenagem, a gente descarta o relógio, porque não funciona. Ou você vai pensar assim, não, vou abrir meu relógio aqui, vou tirar aquela engrenagem que está estragada, vou jogar fora e vou ficar com o resto. Não adianta, meu irmão. Um corpo que não esteja cada peça funcionando na sua função, ele perde o propósito da sua existência. Então, todos eles precisam estar conectados. Todos eles precisam estar fazendo a sua função do jeito certo. Então, o porquê nós estamos fazendo isso é mais importante do que o que nós estamos fazendo. Então, em vez de eu questionar, Geliel, por que tu estás fazendo isso? O que tu estás fazendo na igreja? Isso é irrelevante, meu irmão. Por que estás fazendo? Para a glória de Deus. Uau! É para glorificar de pé, então. Isso é o que importa. É fazer tudo para a glória de Deus. Um corpo não trabalha contra si mesmo. Ele trabalha a favor de si mesmo. Para a sobrevivência é uma lei da sobrevivência, não é? É a gente lutar pela própria sobrevivência, pela existência. Todo ser humano é assim. Todo corpo é assim. E nós, como igreja, somos assim. Ou deveríamos ser assim. Mas Paulo continua se aprofundando um pouco mais nessa identidade. Ele diz que a igreja não é apenas uma família para o pai e um corpo para o filho. Ele diz que é um lugar de habitação do Espírito Santo. Versículo 20 e 22. Estou com a Bíblia aberta aí, né? Senão eu leio qualquer coisa aqui. Ele diz assim, 20, está onde? Está aqui. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Nele todo edifício bem ajustado cresce para ser santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem moradas de Deus no Espírito. Então ele usou a imagem da família para dizer que nós somos uma família para o pai. Ele usou a imagem de um corpo para dizer que nós somos um corpo para o filho. E agora ele usa a imagem de um edifício para dizer que nós somos a habitação do Espírito. E ele fala uma coisa interessantíssima. No Antigo Testamento, a presença de Deus se dava no templo, que era um templo, né, que era uma casa construída pelas mãos dos homens. Só que aqui agora ele está transferindo o lugar de habitação de Deus. Agora não mais um templo construído pelas mãos dos homens, mas um templo construído pelas mãos de Deus, pela soberania de Deus, pela escolha de Deus, pela eleição de Deus. E que templo é esse, meu irmão? Sou eu. Não. É a igreja. Deus só habita em você se você fizer parte do corpo. Deus não habita, você não é igreja individualmente. Você não é a habitação de Deus se você não estiver ligado ao corpo. Você não recebe a seiva da cabeça, o sangue, se você não estiver ligado ao corpo. Então, Deus não habita em todo mundo. Não como presença espiritual. Claro que Deus ele está em todos os lugares de forma inerente, mas ele se sobressai a tudo também. Ele é imanente e... esqueci outra palavra.
Ele é imanente porque ele está em tudo, mas ele é transcendente porque ele também transcende tudo. Não é que Deus habita, né, Deus só está aqui, mas não é que Deus também só está lá. Ele é imanente porque ele está na criação. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas Deus, ele é transcendente porque ele não está preso à sua criação, ele transcende tudo que existe. Então, Deus habita na igreja, no corpo de Cristo. Eu não sou corpo sozinho. E é interessante que ele anula o templo como habitação e agora ele constrói uma outra. Por isso que ele falou assim, eu vou destruir esse templo aí e vou construir outro em 3 dias. Por quê? Porque ele ia morrer e ele ia ressuscitar. Claro que ele está falando do corpo dele, mas a ressurreição dele ia consumar a verdade na igreja de que Cristo era o Filho do Deus vivo. Aquela pedra que Pedro lançou, que ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele falou, Pedro, tu és pedra, né? Mas sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Né? Há 2 palavras, ali é um jogo de palavras, que quando ele fala tu és pedra, ele está usando tipo, porque no original não tem 2 palavras para diferentes tamanhos de pedra. Pedra é pedra, e nós não, nós temos, né? Nós temos pedrisco, temos pedregulho, temos pedra, temos rocha. Daí ele está falando sobre pedra de arremesso. Então tu és essa pedra de arremesso, essa pedra pequena, que vai ser lançada. Mas é sobre essa pedra que eu edificarei. Essa pedra que ele usa é a palavra que significa pedra de fundamento. Sim, essa pedra, isso que tu acabou de falar, que não foi o homem que te revelou, foi o próprio Deus. Essa pedra, essa verdade de que eu sou o Filho de Deus vivo, eu vou erguer a minha igreja. Toda igreja que confessa que Cristo é o Filho de Deus vivo, é uma igreja verdadeira. Quantas heresias se levantaram lá nos primórdios da igreja, que os concílios tiveram que ser criados para lutar contra essa heresia de que Cristo não era Deus. Então essa pedra que foi o fundamento da igreja, é que sustenta ela até hoje. Cristo sendo a pedra angular. A pedra angular. Só que esse templo, que agora ele constrói, que é essa igreja, porque quando ele ressuscita, essa verdade, ela foi tipo fixada no coração, porque ele morre, tudo bem, mas se ele não ressuscita, meu irmão, o que é que acontece? Vai cair tudo por água abaixo. Mas quando ele ressuscita, ele fala que depois de 3 dias eu vou ressuscitar. E vocês vão ver que essa verdade será consumada. De que eu sou o Filho de Deus. Eu sou o próprio Deus. E sobre essa verdade a igreja vai ganhar força. Foi naquele ato da ressurreição dele, onde a verdade que Pedro falou foi consumada de uma vez por toda. Tetelestai, está consumado. Ele disse assim, agora a igreja militante foi levantada. E ela vai triunfar, ela vai caminhar para se tornar a igreja triunfante, a igreja gloriosa. Então essa igreja, ela agora resgatou a habitação de Deus, não é mais o templo. Agora é a igreja. E eu como você também juntos formamos esse templo glorioso onde habita o Espírito Santo, onde Deus veio fazer habitação. E quando eu digo eu e você, é que todos nós fazemos parte dessa construção, sendo cada um de nós uma pedra. E que tipo de pedra? Viva. Ele fala pedra viva. Não é uma pedra morta, sem vontade, não é isso. Pedra viva, cada um com as suas individualidades, cada uma com as suas particularidades, cada um com o seu jeito, cada um com as suas diferenças. Não é todo mundo igual, não é todo mundo viver em igualdade. É viver em unidade. É diferente, porque igualdade é todo mundo igual. Unidade são diferentes no mesmo propósito. Porque as nossas diferenças não nos separam. As nossas diferenças não nos dividem. Mas Cristo, que é a argamassa que une todas as pedras, nós somos erguidos como um templo para o Espírito Santo, sendo cada um de nós pedras vivas. Mas, meu irmão,
Você que é casado, já tem casa, né? O V que é pedreiro, mais alguém aqui que eu não sei. Dá para construir vai construindo uma casa. Chega uma hora, aqui eu não vou botar tijolo, vou botar, pula 2 carreiras. Ou não, deixa um sem tijolo aqui, deixa um sem tijolo aqui, vai ficar bom? Não vai ficar bom. Uma hora essa construção vai ruir, não vai? Porque está faltando uma pedra aqui, está faltando um tijolo aqui, está faltando um ali. Não dá para ser assim, meus irmãos. Uma casa bem construída, ela precisa do alicerce. E qual é o alicerce que ele fala? Edificado sobre o fundamento dos apóstolos. A verdade das Escrituras. Toda igreja precisa ser construída sobre aquilo que os apóstolos firmaram. Aquilo que os apóstolos ensinaram. Aquilo ali é o fundamento. Fundamento é fundamento, meu irmão. Não pode mexer. Ninguém vai ir lá e o pedreiro vai lá, constrói o alicerce da casa. A gente não tem dinheiro para fazer a casa de uma vez só, né? Então a gente primeiro paga o pedreiro para fazer o alicerce. Ele vai lá, constrói o alicerce, a gente aterra, agora esquece. Vou guardar dinheiro. Aí vai lá, trabalha mais uns 3 anos lá, guarda mais uma grana, chama outro pedreiro. Aí, onde é que eu vou construir? Não, constrói do lado desse alicerce aí. É assim. Pode, meu irmão. Aí eu construí o alicerce de uma casa 5x7. 5x7 é um tamanho bom, né? Não, é pequenininho. 5x7, 35 metros quadrados. Não é muito pequeno. No mínimo uns 100 metros quadrados. Uma casa de 10x10, então. Aí o cara vai lá, o pedreiro vai lá, faz o alicerce, 10x10. Aí ele pega, depois guarda dinheiro, recebeu a rescisão, foi para a rua, recebeu a rescisão, ou tem uma graninha sobrando, eu vou fazer uma casa de 20x20. Dá, não tem como. Não tem como. Não vai, o alicerce não vai sustentar essa casa. Tem que ser em cima daquele alicerce. Depois que o alicerce foi construído, acabou. A casa vai ser construída em cima daquilo ali. E os tijolos vão ser construídos em cima daquele alicerce. Aquele alicerce tem que estar bem fundamentado, com sapata certinho, porque senão os tijolos vão cair. E nós que somos essas pedras vivas, nós somos edificados sobre esse fundamento dos apóstolos. Eles colocaram os fundamentos, eles colocaram as verdades, e nós como pedras vivas, que estamos construindo a igreja está sendo construída, esse edifício vivo está sendo construído dia após dia, anos após anos, séculos após séculos, está acrescentando novas pedras vivas, tem que ser sobre esse fundamento. Daqui só cresce para cima. Então a gente está crescendo, mas o fundamento é aquilo ali. Não, mas a igreja cresceu demais, nós vamos colocar mais algumas verdades, porque isso aqui já está chato. Já está chato, todo mundo já sabe. Vamos acrescentar mais umas 10 páginas aqui às Escrituras. Né? Vamos botar aqui, 1ª Vagnaldo, 2ª Wagner, 3ª Passarela. Não dá como, cara, não tem mais livro, acabou, é isso aqui. Não pode acrescentar mais nada. Paga lá para fazer a casa, depois a Ângela decide que não, Lucas, é mais um quarto para lá. Se não dá, mulher, tem que fazer outro alicerce, então. Não é só botar parede. E nem para cima, às vezes não dá para ir mais, né? Porque o alicerce, a sapata é economizando do cimento. Pequenininho. Então nós temos uma igreja como um templo sendo construído. Mas cada pedra é importante. Não dá para faltar um tijolo. Não dá para deixar um tijolo de fora. Não dá, meu irmão. Tem que a parede tem que estar completinha. E nós somos essa parede que estamos sendo acrescentado dia após dia. Até nós se tornarmos um corpo perfeito, uma igreja gloriosa, a igreja triunfante. Tem as pessoas que já morreram e estão com Cristo. Essa é a igreja triunfante. Nós somos a igreja militante ainda. Estamos na batalha. Não confunda militante com... Né? Nós somos a igreja que milita contra o pecado. Então nós estamos sendo construídos e dia após dia. Aí, quando você evangeliza, né, você está trazendo mais tijolinhos para essa construção. Mais pedras vivas. Mas essas pedras vivas, como eu te falei, eles não precisam ser iguais. Eles não vivem em igualdade, mas vivem em unidade. As nossas diferenças não podem nos diminuir. Nós nos discipulamos, nós crescemos. É pedra roçando em pedra. Discipulado é isso. Né?
Você não pode simplesmente, vamos pegar a imagem de uma construção naquele tempo. Hoje não, porque se for pegar um tijolo, ele vem no tamanho certo, mas vamos pegar uma pedra naquele tempo. Você não chegava lá e pegava uma pedra, vou levar essa pedra para a construção. Chegava lá e pá, massa em cima. Pode, mas a pedra está cheia de ponta. Tem que trabalhar aquela pedra, tem que lapidar, não é como hoje. Nós temos que pensar no que ele tinha na cabeça dele quando ele estava falando de pedras para a construção. Tinha que lapidar essa pedra, tinha que cortar essa pedra, arrancar as pontas. Vocês já viram as figuras do templo? Era pedra quadradinha. Não sei como é que eles conseguiram, eu acho que era mais no esquadro do que é hoje. Cheio de máquina e esquadro aí para a gente fazer, ainda erra. Né? Tudo certinho, eles pegavam aquelas pedras, trabalhavam a pedra, lapidavam, tiravam as pontas, né? Tá prontinha, vai caber ali certinho. Coloca lá, bota a massa, vamos para outra. Mas e nós, quando nós vamos lá fora e trazemos pedras para a nossa construção, novas pessoas, trazemos pedras, o que é que a gente faz? A gente pega ela toda errada, traz aqui, vai aí mexer no computador aí, joga aí, vai pregar, joga assim, joga ali de qualquer jeito, cheio de ponta, tudo fora de ângulo. É assim que a gente tem que fazer. Como é que a casa vai ficar bonita? Como é que a igreja vai ficar? Se a gente fizer assim, não lapidar as pedras. Pega o cacão ali, eu gosto de cantar, então canta lá, vai lá junto com a Fran lá, canta lá, bota a tocar violão lá, o passarela está cansado, bota tocar teclado. E vamos jogando as pedras de qualquer jeito? Ou a gente vai ter que pegar essas pedras e lapidá-las, trabalhar elas, aparar as pontas. Isso é discipulado. E discipulado a gente não faz de púlpito. Ser igreja não é pregar. Ser igreja é viver junto. É um encostar no outro. É roçar, é quebrar. Já viu como é que o diamante é lapidado? Já viram? O diamante é o material mais duro que existe. Então, para lapidar o diamante, só o próprio diamante. Faz uma ferramenta de diamante para lapidar o próprio diamante. Um disco de diamante para lapidar o próprio diamante. Então, crente é a mesma coisa, é crente lapidando crente. É a gente ali junto, trabalhando junto, se esforçando. É dolorido, meu irmão. É trabalhoso, mas aquele irmão que nós fomos lá, que nós preguemos o evangelho e trouxemos ele para a igreja, nós não podemos pegar ele cheio de ponta, todo errado, e jogar lá na parede e vamos construir assim mesmo, e a igreja vai construir tudo torta, todas as pessoas olham, que prédio mais feio, tudo torto, as pedras tudo fora de ordem, tudo errada. Não pode, nunca. Discipulado é pegar as pedras, é trabalhar, mas isso daí, a gente não faz botão deles no banco e ouvindo o pastor pregar. Ensinando eles. Quando Cristo deu a missão lá para eles pregar o evangelho, o que é que ele falou? Vão e preguem o evangelho, pregue a palavra e está tudo bem, é isso aí, ó, bola para frente. Ele diz assim, ó, ensinando eles a obedecerem tudo que eu vos tenho dito. Não é só ensinando, é ensinar a obedecer. Ensinar a gente faz aqui. Agora, ensinar a obedecer é olhando, é vendo você obedecer. Isso é discipulado. É pegar a pessoa e trazer para perto de ti, andar com ela. Quando você vai fazer as coisas, deixar ela ver você fazendo. Por isso que isso aí é um problema que aqui eu trago para mim, que é uma dificuldade de fazer com que as minhas filhas verem eu fazendo as coisas que eu quero que elas façam, né? Porque não é só ensinar, não, minha filha tem que fazer isso. Ela escuta. Alguém já disse, né, que às vezes os filhos não ouvem a voz dos pais, porque as suas atitudes gritam muito alto. Porque eles vão muito mais olhar para aquilo que você faz do que para aquilo que você diz. E é a mesma coisa na igreja, quando a gente vai trabalhar o discipulado, você convida um amiguinho para vir na igreja. Beleza, vamos lá na igreja, vai ter um culto de jovens lá, beleza, o irmão Wagner lá, ele é meio chato, mas vamos lá. Né? Ele prega muito, fica muito tempo, cansa, o x-salada esfria. Já fiz o pedido, achando que ele ia acabar daqui 10 minutos, levou mais 20, o x-salada está frio. Aí bota na chapa de novo. Mas vamos lá, daí a pessoa vem no culto. E você está certo, tem que convidar mesmo. E não é convidar para o congresso, meus irmãos. Porque convidar para congresso não é ser igreja. E eu acho até errado, porque o congresso é para a igreja, não é para fora. O congresso é para vocês. Quando você faz um congresso,
vamos fazer um congresso com tema tal. É para vocês esse tema. Para vocês aprenderem sobre algo, para vocês aprenderem melhor a ser igreja. As pessoas, quando vocês se convidar para os cultos normais. Para eles verem quem vocês são e para eles quererem fazer igual vocês são. Para eles olharem quem vocês são e quererem ser igual vocês são. Quando eles olharem vocês obedecendo, eles quererem obedecer igual vocês obedecem. Isso é ser igreja. Isso é trazer pedras para perto de vocês. É mostrar para eles quem vocês são. E dizer para eles que eles vão fazer parte do mesmo edifício. E lapidá-los. Traz ele para cá. E depois você caminha com ele. E você vai na casa dele. Você conversa com ele. Ele tem dúvidas. Aí você vai tirar a dúvida. Ô irmão, pois é, eu fui lá, o pastor falou isso. Ele não vai perguntar para mim. Ele não vai perguntar para ele. Ele vai perguntar para você. Ele vai perguntar para um amigo lá fora. E você precisa ter. Por isso que nós devemos estar preparados para dar a razão da nossa fé. Por que tu acredita nisso? Por quê? Quando você trouxer um amigo aqui e ele vê a gente pregando e ele depois questionar você vai dizer o que para ele? Ah, irmão, não sei. Pesquisa no chat GPT. Baixa um chat GPT crente. Complicado, meu. Então, essas pedras precisam ser lapidadas. Nós precisamos construir um templo bonito para Deus. E às vezes não é só lapidar os de fora, é lapidar os de dentro. Porque tem pontas que a gente não quer parar. Tem pontas na nossa personalidade que a gente não quer quebrar. A gente está no edifício, está fazendo a parede ficar torta, sabe que tem uma ponta para ser cortada, mas ele não quer deixar. Está prejudicando a parede. Está desalinhando, o alinhamento é errado por causa de mim, mas eu não quero me consertar. Eu acho que está certo. Está todo mundo dizendo que a parede está desalinhada, mas ele olha com o olho torto. Não, a parede está boa. Não, mas tu está, por causa de ti, tem que pegar a talhadeira e, quebrar uma pontinha. Não, essa pontinha aí dói, deixa aí. Eu não vou mudar por causa dos outros. Quem gostar de mim tem que gostar como eu sou. Não é assim que existe hoje em dia? Não, eu sou eu. Quem gostar de mim. Eu tenho que eu não tenho que mudar para me encaixar em nada. Eu tenho que procurar as pessoas que me aceitem como eu sou. Aí tu vai para a igreja, e a igreja, na atitude dos irmãos, no relacionamento com as outras pedras vivas, você reconhece que você tem que mudar alguma coisa. Aí você diz, não, então não é lugar para mim. Então eu vou sair fora, eu vou lá para outro lugar. Aí vai lá, um bando de gente tudo torta lá, um monte de maconheiro lá, tá nem aí para nada. Ah, vem como tu quer, irmão, tá tudo 10. Aí você diz, é aqui que eu quero. É aqui que é o meu lugar. Porque aqui todo mundo me quer como eu sou. Claro, ninguém está nem aí para o teu sofrimento, ninguém está nem aí para o teu destino eterno, ninguém está aí para a tua salvação, ninguém está nem aí para nada. Vive do jeito que tu quer. Lá é o lugar onde todo mundo é aceito. Mas nós não. Nós somos o lugar onde está sendo construído um templo. Nós não somos uma pedreira onde as pedras são jogadas de qualquer jeito. Lá sim, lá as pedras são jogadas de qualquer jeito, vão amontoando e de qualquer jeito fica lá. Mas nós não, nós somos uma construção. Quando nós somos tirados da pedreira e somos trazidos para o local da obra, nós precisamos ser trabalhados. E sermos lapidados, dia após dia. E nós precisamos ser esse coração ensinável. Eu gosto dessa ideia, dessa frase de ser pessoas ensináveis. Pessoas que aceitam ser ensinadas. Porque, às vezes, nós somos aquele tipo de pessoa que, se a gente aprendeu de um jeito, a gente vai ser sempre assim. Eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, não é? A teologia da Gabriela. Os mais velhos, os mais novos, não sabem nem o que eu estou falando. A irmã Sandra riu porque já entende, né? Então, nós precisamos ser pessoas ensináveis, porque o Espírito Santo, ele não habita onde Cristo não é exaltado, e ele também não habita numa obra onde não é uma obra bem construída, uma obra bem alinhada. Então nós precisamos se deixar ser mudado, se deixar ser transformado. Agora, a gente poderia usar o exemplo de que quando você vai receber alguém em casa, o que é que você faz? Você organiza a casa, você limpa, você deixa tudo bonitinho para receber alguém de fora, não é? Mas quando você vai receber o Espírito Santo, você quer receber ele numa casa bagunçada? Essa analogia está errada também. Porque você não está recebendo alguém na sua casa.
Ele é o dono da casa. E quem decide como a casa vai ser, é o dono. Então, se você, na igreja, né, tendo Cristo em nós, que é a esperança da glória, Ele habita em nós, Ele é o dono, é Ele que vai fazer as coisas do jeito que Ele quer, é Ele que vai mudar, Ele que vai transformar. Então, como que eu sou? Não importa. Como que eu sou não importa. Como eu quero ser não importa. Como Cristo quer que eu seja. É isso que importa. Quando eu começo a me deixar moldar o meu caráter, as minhas atitudes, o meu jeito de falar, o meu jeito de lidar com as pessoas, quando eu me deixo ser mudado, quando eu me torno uma pessoa ensinável, eu deixo o dono da casa colocar cada móvel no seu devido lugar, cada pedra no seu devido lugar. Sabe para quê? Porque Ele sabe a função de cada um. Ele vai fazer com que cada membro esteja ajustado, funcionando em cada função, perfeitamente. Então eu deixo o dono da casa mudar. Eu me deixo ser ensinável. Quantos de nós, irmãos, já rejeitamos bons conselhos, porque os conselhos vão mudar quem nós queremos ser. A gente não recebe, porque eu quero ser desse jeito. Eu fui feito assim, eu sou assim, eu quero ser assim. E eu sou uma pessoa que não me deixo me ensinar. É difícil, meus irmãos. Aí, algumas perguntas precisam ser feitas. Se a sua vida, se a sua casa é uma morada agradável a Deus, e se você deixa que o Espírito Santo mude essas áreas da sua vida que são difíceis de mudar, Ele deixa que Ele mexa em lugares onde você sabe que vai sentir, se forem mudados, talvez vai mexer no seu orgulho. Nós precisamos deixar com que a palavra molde a nossa vida. E não somente se deixar levar por momentos emocionais. Né? Eu vou buscar lugares onde tocam a minha emoção. Porque o nosso caráter, ele não é mudado pela emoção. Ele é mudado pela razão. As nossas atitudes não são condicionadas ao que sentimos, mas aquilo que nós acreditamos que é certo. Aquilo que nós achamos que é certo. Então precisamos deixar com que Cristo mude a nossa mente. Por isso que conversão é uma mudança de mentalidade. Se nós somos casa, morada, habitação do Espírito Santo, nós precisamos mudar isso. Mudar a nossa mentalidade. Mudar a nossa forma de pensar. E entregar a Deus a chave dessa casa. Deixar que o Espírito Santo molde a casa do jeito que Ele quer. Eu não vou organizar a casa do jeito que eu acho legal para receber Ele. Eu vou entregar a chave. E Ele vai entrar. E vai mudar as coisas. E tem aquelas coisas, aquela mobília que já está há anos no mesmo lugar. Anos, irmão. Que você está acostumado. Você larga as coisas em cima até sem olhar onde está. Você sabe que está ali. Você anda dentro de casa no escuro. Mas quando os móveis começam a ser mudados de lugar, você perde o senso de distância. Talvez você vai dar uma topada no quina. Talvez você vai pegar o copo e não vai achar, porque ele está mudando. Ele está fazendo com que as coisas funcionem como devem ser. No começo dói, mas depois você se acostuma. E com certeza o resultado vai ser melhor do que está. Amém? Isso é ser igreja. Então Efésios 2 mostra que igreja é muito mais do que a gente imagina. Igreja é uma família para o Pai, um corpo para o Filho e uma casa para o Espírito. E nós que éramos estrangeiros, agora fomos recebidos na mesa do Pai. Nós que estávamos mortos, fomos unidos ao corpo vivo de Cristo. Nós que éramos pedras frias e perdidas, agora somos morada do Espírito Santo. Uma família deve viver em amor. Um corpo deve viver em unidade. E uma casa deve viver em santidade. Então nós devemos decidir se nós vamos continuar frequentando uma igreja
você realmente ser igreja. Nós precisamos decidir de uma vez por todas que ser igreja é viver como filhos, servir como membros do corpo e andar como habitação do Espírito. Quando nós começarmos a entender o que é isso, as pessoas vão olhar para nós e vão pensar assim: eu quero ser isso. Eu quero fazer parte disso. Eu quero ser o que eles são. Eu quero experimentar isso. Porque é legal demais. É bom demais. E que Deus nos livre de um cristianismo individualista, superficial e sem compromisso. E que a nossa igreja seja vista como uma família que acolhe, um corpo que vive para Cristo e uma casa onde Deus habita poderosamente. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Pastor Wagnaldo. Mandaram entregar o microfone para ele, mas qual que eu entrego? Esse aqui? Esse? Fez curso para ligar? Amém? Todos sabiam disso? Às vezes a gente quer ser muito o Antigo Testamento ainda, né? Muito judaizante. A gente às vezes ainda sobe aqui e diz assim: que bom que nós estamos na casa de Deus, né? Não é? Que bom que a gente está na casa do Pai, a gente fala. Uma vez eu falei para o irmão aqui, ó, quando subir ali, não diz que aqui é a casa de Deus, aqui não é a casa de Deus. Aí ele subiu, chegou lá em cima e disse assim: que bom que nós estamos aqui na casa do Pai. Igreja não é um endereço. Igreja é uma identidade. Aqueles que se identificam como filhos de Deus. Aqueles que quando fazem algo bom e alguém vem elogiar, ele diz assim, ó: não sou eu, mas Cristo que vive em mim que faz essas coisas. Igreja, ela não é um edifício de concreto. Igreja é uma unidade de um povo regenerado que formam o corpo de Cristo. E por último, igreja não é um templo que você frequenta nos domingos. Igreja é um templo que você vai se tornando todos os dias pedras vivas que vamos juntos edificando o grande templo do Espírito Santo. Amém? Todos entenderam assim? Vamos colocar de pé? E é muito bom essas mensagens, que elas vão firmar verdade em nossos corações. É bom a gente ter essa verdade nos nossos corações. E quando nós formos questionados, nós possamos falar sobre a razão da nossa fé. Por que nós cremos assim? E nós possamos levar as pessoas a entender o que significa realmente ser igreja. Amém? Obrigado, Pai. Obrigado por ter nos escolhidos como pedras para a edificação do seu templo. Obrigado porque o Senhor tem nos lapidado, o seu Espírito Santo tem nos convencido através da sua palavra, o quanto é importante nós firmarmos essa verdade em nossos corações.
E quanto mais nós vamos firmando essas verdades em nossos corações, mais nós vamos nos ajustando, pedra ao lado de pedra, para que todos cheguem à mesma unidade da fé. Amém? Vocês ainda continuam fortes? Então, no 3, vamos dizer? 1, 2, 3. Forte. Amém. Deus abençoe a todos. Amanhã, conferência da família.